Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar o nosso estudo no Sefer HaBahir, parágrafo 125. Vamos observar aqui que há uma similaridade com o contexto do Sefer Yetzirah. Embora a palavra Sefer seja traduzida como declarar, essa raiz contém, de fato, três conotações básicas: declarar ou exprimir, registrar ou decretar. Livro é Sefer. Delinear ou contar. Número é Mispar. A primeira função da Sefirot é expressar a grandeza de Hashem. Por intermédio delas, podemos meditar sobre o Eterno e falar dele. Em segundo lugar, é através da Sefirot, as 10 dimensões da árvore da vida, da Kabbalah, que Hashem expressa sua providência, e a providência é expressa através do aspecto de glória, que é chamado Malchut, realeza, que é a última Sefirah, de cima para baixo, desde Keter, descendo. A última é Malchut. Então, é através da Sefirot que Hashem expressa sua providência sobre a criação, promulgando leis e registrando eventos. Nesse contexto, as Sefirot são o livro de Hashem. Então, Hashem tem um livro? Tem. Qual é o livro de Hashem? A Sefirot. Esse é o significado de 3 livros abertos no ano novo judaico chamado Rosh Hashanah. Um para os tzadikim, os justos, um para os malignos, rechaim, e um para os indecisos ou intermediários, Benonim. Finalmente, as Sefirot delineiam a glória de Hashem, trazendo-a a um plano finito do número. Embora Hashem seja infinito e, em potencial, abranja um número infinito de conceitos básicos, as Sefirot as limitam a 10. Então, esse processo de limitação do infinito, que há conceitos básicos infinitos, embora Hashem seja infinito e em potencial abranja um número infinito de conceitos básicos, as Sefirot as limitam a 10. Ou seja, há uma limitação desses conceitos infinitos ao respeito do Ser Supremo, que é limitado a 10, a uma base decimal. Esse processo de limitação é chamado de constrição, ou em hebraico, tissim tissum. E a partir disso é que foi possível a existência do finito, a partir de quem? Do infinito. E é isso que se chama criação ex nihilo, a partir do nada. Então, é esse o conceito do tissim tissum, constrição, no qual o infinito é restringido no finito. E, a partir daí, Hashem quis morar aqui. Sendo ele infinito, sua essência antes da criação permeava tudo, era indistinta, não havia pluralidade, e ele possibilitou, através da constrição, que uma gama infinita de conceitos básicos pudessem ser limitadas a 10. E só que essa limitação de Tissum, essa constrição, é do ponto de vista, e unicamente e exclusivamente, do ponto de vista da criatura em relação ao seu mestre, seu criador. Pois
o Criador não conhece o que é constrição e nem limitação. Ele transcende a tudo. Esses três conceitos são saber, número. Olha lá. Então, o conceito de saber, número, de livro, sefer, e por comunicação. Esses três livros perfazem a Sefirot. As Sefirot são o livro de Hashem. Através dessa limitação, é possível se identificar e dividir em três livros. Esses três conceitos são o saber, número, o sefer, o livro, e a comunicação. Então, mencionados no Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 1. Eu super indico quem não viu, vai lá e começa pela parte 1, parte 2, parte 3, está até a parte 8. Só explicamos o versículo 1 do capítulo 1. Na próxima semana, Bezrat Hashem, começaremos o versículo 2. Então, só para ter uma ideia, são 8 vídeos só para explicar o versículo 1. Então, corresponde às 3 dimensões básicas, esses 3 livros, né? Saper, número, sefer, livro, e sipur, comunicação. Corresponde às 3 dimensões básicas, que é a alma, ano e universo. O primeiro significado se relaciona à dimensão da alma. Sim, porque a alma ela está relacionada à comunicação, uma vez que a alma humana ela tem a capacidade da mirar, da fala. O ser humano é um ser falante. E já o segundo livro, o tempo, pois as leis de Hashem operam dentro de uma referência do tempo. O Shabat se cumpre quando? Depois do aparecimento de 3 estrelas, na noite da sexta-feira. Então, só para exemplificar. Também, a semana começa depois, no Shabat, no pôr do sol do Shabat, quando aparece 3 estrelas, se faz a Havidalah, e então a gente diz Shavuot. Então, o tempo, por exemplo, o Rosh Chodesh, ele começa, né, com a lua nova. E aí se faz o Kiddush Levaná, abençoa-se a lua. A lua, então, as leis de Hashem operam dentro do tempo. Finalmente, é o universo que delineia a glória no plano do número. Então, o que delineia a glória de Hashem, que é Malchut, no plano do número, é o universo que faz e torna possível essa delineação da glória de Malchut no plano do número. Aqui, céu indica Ze'anpin. E glória é Malchut. Por intermédio da Sefirot, Ze'anpin, já explicamos que se trata de 6 Sefirot, a saber, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, 6 domínios, é expresso em Malchut através da união sagrada, onde Malchut recebe a luz de Akadosh Baruch Hu através de 6 domínios acima de Malchut, que é a realeza, que é um aspecto de glória. A Kedushá
consiste do versículo: Santo, Santo, Santo é o Senhor das hostes. Toda a terra é preenchida pela sua glória. Glória é Malchut. O que seria santo, santo? 3 vezes. Isso consta em Isaías e Eshaiá 6:3. Os 3 santos, nesse versículo, são os 3 domínios Vetargum Adlok. Vamos dar uma olhada o que significa isso na árvore da vida. Estamos aqui, então, com a Sefirot, que é o livro de Hashem, onde Hashem faz a contabilidade em Rosh Hashanah, e se contarmos, veremos que temos na horizontal uma linha, 2, 3 linhas. E na vertical também temos 3, 1, 2, 3. É esse o conceito de santo que a gente diz na reza. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Esse é o conceito dos 3 livros também. Sefer, né? Spur e o outro livro, Sefar. Então, essas 3 na horizontal são chamadas 3 mães. 3 mães. São as letras Shin, Aleph e Mem. Já vimos isso anteriormente, ok? Vamos dar uma olhada aqui no Sidur. Estamos aqui então com a Kedushá, que é uma parte da Amidah lida no Shabat, específica do Shabat. Temos aqui então as 3 ocorrências de Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Olha, 3 vezes. Falando dessas 3 linhas na horizontal. Mas também você pode entender essas 3 linhas na vertical, sendo que são 3 na horizontal, 3 linhas na vertical, que a gente chama de direita, esquerda e a do meio. E as 3 na horizontal, onde estão as 3 letras mães. Então, Kadosh, 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 está falando de quem? Dessas 3 linhas. Hashem Tsevaot, Melo Kol Haaretz Kevodó. Santo, Santo, Santo é o Eterno dos Exércitos, pois toda a terra está cheia da sua glória, que é quem? Malchut, que é o final da Sefirot, onde a manifestação da providência ocorre. Então aqui está a primeira linha, na horizontal, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Tsevaot, porque é o conjunto todo, que é a base decimal, que é uma base para tudo, porque foi a condensação, por assim dizer, daqueles conceitos inumeráveis do infinito, que através da constrição se manifestam numa base de 10, a saber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o final, que é a glória, que é o lugar da manifestação, que é a realeza, que é chamada de glória, a saber, Malchut. Mas também você pode entender que na vertical também temos 3 linhas e também entendemos o conceito de Kadosh, 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 tanto vertical como horizontal. No horizontal, a gente entende a relação de indivíduo para com indivíduo. E na vertical, a gente entende a relação do indivíduo com o seu Criador, que é mais em cima, e que o homem que está mais embaixo.
Na relação, por isso que o maior mandamento da Torá, uma vez uma pessoa que queria conversão procurou chamar e disse: eu quero saber toda a Torá enquanto eu fico de uma perna só. Shammai ficou muito chateado, mandou ele embora. Aí ele procurou Hillel, que era um homem muito paciente, e disse: meu filho, toda a Torá é o quê? Amará ao teu próximo como a ti mesmo. Lereacha kamorra. Ahavá lereacha kamorra. Ahavá quer dizer amor. Lereacha, o teu próximo. Kamorra, como a ti mesmo. Então, lereacha, ahavá lereacha kamorra. É a relação kadosh, kadosh, kadosh. É por isso em Yom Kippur, a pessoa primeiro tem que desculpar seu amigo, seu colega, e para ter o quê? O perdão de Hashem. Então, funciona primeiro na horizontal, que é muito mais importante, não desmerecendo, dizendo que na vertical não o seja, Deus nos livre, mas para ter um acesso ao eterno, tem que ter uma comunicação de perdão e de techuvá para com seu colega. Então, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hashem Tsevaot, dos exércitos, sua Sefirot, que é a base para a criação. Também nessa linha de 3 entendemos os 3 livros, e por isso que o livro de Hashem é a Sefirot, onde são escritos os 3. Por isso também a questão do 3. Os intermédios, os Sadikim, os Benonim e os Rechaim. Também entendemos que por 3 linhas Koanim, Leviim e Israelim. E assim há outras tantas conotações do 3, que são números, os números nos trazem informações ocultas, e por isso que fala-se de um livro com texto, um livro com número e um livro com comunicação, e essa é a base da criação. Vamos prosseguir então aqui com o parágrafo 27. Aqui a pergunta é: se existem 4 níveis básicos de criação, aqui está se falando dos 4 mundos que Hashem criou. Asiá, mundo da ação, que está relacionado ao nosso mundo, que está relacionado à realeza, que é a Sefirah de Malchut. Ela está ligada, Malchut, a dimensão de Malchut, da Sefirah de Malchut, está ligada ao mundo da ação, que é Asiá. E temos o Yetzirah, que é o da formação, que está ligado às 6 dimensões, chamadas Ze-Anpin, as 6 Sefirot, que explicamos no vídeo anterior. E acima do mundo de Yetzirah tem um mundo de Briá, que está ligado à Sefirah de Binah, que é a Sefirah da compreensão. E existe Atzilut, que está ligado à Sefirah de Chokhmah, sabedoria. Então são 4 os mundos. A pergunta aqui é, se existem 4 níveis básicos de criação, a saber, Asiá, Yetzirah, Briá e Atzilut, por que existem 3 santos e não 4? A resposta é que os 4 conceitos estão dispostos em 3, pela matriz tríplice das 10 Sefirot, que eu acabei de mostrar lá, né, que são 3 na vertical, 3 na horizontal, cada uma com sua significância, a relação da criatura para com seu Criador e da criatura para com a criatura.
Além disso, as Sefirot estão expressas em 3 conceitos: alma, ano e universo. Targum, que quer dizer tradução, a respeito o Targum falando da tradução de Onkelos, da Torá para o aramaico. A respeito da Kedushá, traduz santo no céu mais elevado, santo na terra, santo por todo sempre. Céu é a dimensão da alma. Veja que céu tem conotações. Lá vimos que Shechakim era céu no estudo anterior. Aqui vemos que céu está se tratando da dimensão da alma. Terra relativo ao universo. E para todo sempre é o tempo. Então aqui está os 3 livros. Já que alma está relacionado à comunicação, terra é o universo e o tempo nada mais que o número. Então temos o conceito de ser Sipur, Sefer e Sefar. Esses 3 conceitos correspondem também aos 3 estágios do tempo. Veja que a linha de 3 lá no Sefirot, que a gente chama Kadosh, Kadosh, referindo-se também ao passado, presente e futuro. Lembramos do passado. Quando lembramos do passado, isso significa dizer que, portanto, o passado está na alma. A alma lembra. O universo é o presente. Esse aí, agora que você está assistindo esse vídeo, você está no universo. O universo é o presente. Mas o futuro é unicamente o tempo. E não afeta nem a alma e nem o universo. Os 2 nomes, que compõem o tetragrama, e aqui entendemos que são os 4 mundos. A última letra, a última Re, que está aqui tipificada no gráfico com um H, como um H, a tipificação gráfica, que corresponde à letra Re, representa Malchut, que está ligada ao mundo da ação. Vav, tipificado pelo V, que tem valor numérico 6, representa Zeanpin, as 6 Sefirot, que é o mundo de Yetzirah. Então temos Asiá, Yetzirah, que é a formação, Asiá, ação, Yetzirah, formação, a outra Re, que é Binah, que está ligada a Briá, mundo da criação, e o Yod Rochma, que está ligado ao mundo da emanação, Atzilut. Vamos ver. Os 2 nomes eu pintei aqui, de 2 cores para ficar melhor, ficar mais claro. Os 2 nomes, Yod-Ri e Vav-Ri, representa misericórdia antes do pecado, misericórdia antes do pecado e após o pecado. Então a misericórdia de Hashem, ela é antes do pecado e depois do pecado. Isso consta em Rosh Hashanah 17b. Assim sendo, representam passado e futuro. Então, é o que eu expliquei anteriormente, que a primeira, Yod e Re, quer dizer passado, antes do pecado, onde já havia misericórdia, e futuro, depois do pecado, e que também ainda assim há misericórdia. Os 13 atributos da misericórdia atuam no presente. O fato de existirem 13 atributos confirma também a natureza tríplice das Sefirot. Vamos dar uma olhada novamente lá. Então, é sabido que são 10 Sefirot. Mas por que se fala então de 13
princípios da misericórdia? Por causa dessas 3 linhas que foram explicadas anteriormente, as quais chamamos de Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai de Sevaot, que é o conjunto da base decimal, a qual possibilita a existência de toda a criação, que é chamada de exércitos. Sevaot quer dizer exércitos. E toda a terra, que é Malchut, está cheia de sua glória, porque é o final, onde ela é a receptora da glória de Hashem. Ela tem a qualidade de receber e não tendo como compartilhar. Por isso, esse nível é chamado de mundo do mal, como explicamos anteriormente em outros vídeos. Então, há 10, temos 10 Sefirot, Kadosh, 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 você pode contar assim ou assim, vai também ter 3. Então, 10 mais 3, temos 13. É esse o conceito de 13 atributos da misericórdia, aos quais Hashem se revelou a Moshe, a partir do tetragrama. Uma vez que aos patriarcas, Hashem se revelou aos patriarcas através de Shaddai. E já explicamos isso no Sefer Yetzirah. Então, Hashem se manifestou de uma forma mais intensa para Moshe Rabbeinu, com o tetragrama, as 10 letras. E o tetragrama nada mais são, as 4 letras nada mais são, do que as Sefirot. Sim, porque aquela parte da primeira letra Yod, lá em cima, no pontinho acima da letra Yod, quer dizer Keter. A Yod mesmo é Rochma. A segunda letra, que é a Re, é Binah. Vav são 6. Vav tem valor numérico 6. São essas 6 Sefirot chamadas Ze Anpin, que está na cor aqui verde. E a última Re é Malchut. Então, a Sefirot está dentro do nome de Hashem. O nome de Hashem nada mais é que, o tetragrama nada mais é que as 10 Sefirot. Os dois nomes Yod e Re, Vav e Re, representam misericórdia antes do pecado e após o pecado. Isso consta em Rosh Hashanah 17b. Assim sendo, representam passado e futuro. Os 13 atributos da misericórdia atuam no presente. E por presente, então, entendemos que atua no universo. Já que na alma o que atua é o passado, porque o passado é uma capacidade da alma de lembrar, como vimos anteriormente. O fato de existirem 13 atributos confirma também a natureza tríplice da Sefirot e a razão de estarem dispostas em 3 colunas, seja na horizontal, seja na vertical. Os componentes acima de cada coluna são duplos. Esses são os da coluna, na coluna vertical. Vamos ver. O que está se falando aqui é como base temos a perna direita, que está fixada ao chão, e por chão nós entendemos como Malchut, que é a terra, que é o lugar de fixação. Perna direita e perna esquerda. Então, acima dessa base direita temos 2 Sefirot. É isso que está falando. Temos uma dupla. Do lado esquerdo também temos uma dupla. E o que está acima do órgão, que é a base no centro do corpo, temos então também uma dupla, que é a Tiferet e Keter. É essa a explicação. Os componentes acima de cada coluna são duplos, da qual se nutrindo do nível acima. Então,
é o que está falando que a perna direita, que corresponde a Netzach, se nutrindo de quem? De Hesed. Se nutrindo de Hesed e de Rochma, que está do lado direito, na parte das mentalidades, no lado direito do cérebro. Do lado esquerdo, Gevurah, se nutrindo de quem? Não, Hod, que corresponde à perna esquerda, se nutrindo de quem? De Gevurah, e Gevurah se nutrindo de Binah, que fica no lado esquerdo do cérebro. Rochma no lado direito, nutrindo Hesed, nutrindo Netzach, e do lado esquerdo, Hod se nutrindo das duas duplas de cima, que são Gevurah e Binah, que é a parte esquerda do cérebro. Assim sendo, os 13 atributos derivam das 10 Sefirot. Verhai Gaon, como fonte citado em Pardes Rimonim. Em geral, a estrutura tríplice é derivada da dialética básica. Então é isso que está se falando aqui. Então, Netzach está se nutrindo de Hesed e Hesed se nutrindo de Rochma. Hod se nutrindo de Gevurah e Gevurah se nutrindo de Binah. No centro, Yesod se nutrindo de Tiferet e Tiferet se nutrindo de Keter. O primeiro santo corresponde à dimensão espiritual. Conforme mencionado anteriormente, é a dimensão que se estende entre Keter, coroa e Malchut. Isso quer dizer o seguinte, que o primeiro santo, falando no sentido da vertical, Keter vai nutrir Tiferet, Tiferet vai nutrir Yesod. Como Yesod e Malchut são elementos conectivos, são elementos de união, então é o lugar chamado de santo. O outro lugar chamado de santo é Binah e Rochma. Binah, Rochma e também o Da'at, que é uma quase sefirá, que fica imediatamente entre ambas, no aspecto das costas, entre Rochma e Binah, alinhada entre essas duas dimensões. O segundo santo é a dimensão temporal, é a dimensão definida por Rochma, sabedoria, e Binah, compreensão, bem como por Da'at, conhecimento. A confluência dos dois. As Sefirot inferiores emanam dessas superiores. Emana quer dizer, elas vão aparecer depois, no processo de Tissim Tissum, quando houve o processo de constrição, elas vão aparecer depois. Uma vez que Rochma quer dizer o estado de Abba, pai, e é masculino, e Binah, que é compreensão, que é um aspecto feminino, através dessa confluência e também no aspecto do conhecimento, que fica entre ambas, a confluência dos dois, de Rochma e Binah, vai gerar quem? As 6 Sefirot que emanam dessas superiores, que é chamada de Zei Anpin. Então temos o conceito de pai, mãe e Zei Anpin, as 6 Sefirot, como filhos, emanam dessas superiores, que por isso formam a raiz da árvore. Então aqui, para uma melhor compreensão, que está se falando é o seguinte, que Binah, que é Ima quer dizer mãe, compreensão, e Rochma são os Mochim, mentalidades, porque a compreensão e a sabedoria são coisas da cabeça, do cérebro. Então fala-se de Mochim, mentalidades.
Chokhmah, sabedoria, é chamada de Abba. Abba quer dizer pai. Quando Abba se junta com Ima, o que é que acontece? Nasce filhos. Então, essas 6 Sefirot, que está pintada aqui em verde, emanam, assim como o filho emana de seu pai e de sua mãe. Então, a confluência entre ambas, sendo que, como foi explicado, o Da'at, que é uma quase Sefirah, fica entre ambas, entre Chokhmah sendo um elemento de confluência, então vai gerar as Sefirot de inferiores, que é chamada Ze Anpin, que são 6 Sefirot, que corresponde à letra Vav do tetragrama. Então temos, né, o conceito de filho, e Malchut, o conceito de filha, já que é feminina. Temos masculino, 6 dimensões, e Malchut masculino, porque é filho, Ze Anpin, e o conceito de filha, Malchut, que é feminina. É isso que está sendo explicado aqui. Interessante notar também que o conceito de raiz, a árvore aqui no nosso mundo, a raiz seria Malchut. No entanto, no mundo espiritual, falando de Sefirot, a raiz está para cima, invertida. A raiz começa, ao invés dos ramos estar no lugar dos ramos, a árvore está invertida, os ramos estão para baixo, Malchut é chamado, mesmo o Ze Anpin são ramos, né? É filho e filha, está para baixo, a raiz é para cima. Então, a raiz da árvore é invertida. Aqui no nosso mundo a gente planta, sei lá, um pé de tâmara, a raiz fica oculta na terra. Nesse caso aqui é o contrário, a raiz é para cima e os ramos são para baixo. Os ramos são os filhos, filho e filha. E Abba e Ima é a raiz, então a raiz é para cima. É isso a explicação. O terceiro santo é Ze Anpin, que define o conceito de espaço e é também o conceito de ligação. Esse é o conceito de todas, esse é o conceito que une todas as Sefirot. Então temos santo, né, temos o primeiro santo que é desde Ket até Malchut. O segundo santo de Binah, Da'at e Chokhmah. E o terceiro conceito de santo, que é o elemento de conexão, que são as Sefirot inferiores, a Sefirot de Ze Anpin, que é Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod. Esse é o terceiro santo. Temos então santo e as 6 Sefirot de Ze Anpin, que é chamada de santo. As 6 Sefirot do Ze Anpin consistem de 2 triplicidades: Chesed, amor; Gevurah, força; Tiferet, beleza; e Netzach, vitória. Netzach, vitória. Hod, esplendor; e Yesod, fundação. Temos aqui então o conceito, na nomenclatura cabalista chamada Ze Anpin, que são essas 6 Sefirot que nós vimos, que está pintado aqui no gráfico aqui, no esboço da Sefirot, de verde. Certo? Então é chamado em nomenclatura cabalista Ze Anpin, que são aqueles 6 vértices, 6 pontas do Magen David, da estrela de Davi. A triplicidade superior recebe dessas 3 mentalidades. A triplicidade superior recebe dessas 3 mentalidades, enquanto a triplicidade inferior funciona
para conceder a Malchut realiza, e assim no restante da criação. Então, a Sefirot de Zeanpin consiste em três, no conceito de triplicidade, quer dizer, aquela linha que eu expliquei ainda há pouco, chamada Hagat, que são três. Hagat, quer dizer, Hesed, Gevurah e Tiferet, a primeira triplicidade. São duas triplicidades. A segunda triplicidade é chamada pelo acrônimo, são dois os acrônimos. A primeira triplicidade tem um acrônimo, acrônimos são as primeiras letras, certo? Das palavras que compõem Hesed, Gevurah e Tiferet. Hagat e Nehi. A primeira triplicidade é chamada Hagat, a segunda triplicidade é chamada de Nehi. É isso que está sendo explicado aqui. A primeira triplicidade, chamada Hagat, que é o acrônimo de Hesed, Gevurah e Tiferet, recebe de quem? Recebem do Chabad, que é o quê? O acrônimo de Chokhmah e Binah. Chokhmah, Binah e Da'at, Chabad. E, então, essa primeira triplicidade, que é chamada Hagat, recebe do Chabad, que é de Chokhmah, que é Abba, e Ima, que é Binah, e Da'at, que é o conhecimento. Então, a primeira triplicidade, chamada Hagat, recebe do Chabad. Já a segunda triplicidade recebe de quem? Da primeira triplicidade, chamada Hagat. A segunda triplicidade de Zeanpin, portanto, a Sefirot que está pintada aqui de verde, a segunda triplicidade recebe da primeira triplicidade. E a primeira triplicidade recebe de quem? Das mentalidades, que é Chabad. Chokhmah, que é o acrônimo de Chokhmah, Binah e Da'at. É isso que está sendo explicado aqui. E o fim do caminho, que é a glória que recebe de todas elas. O final vai terminar aqui no aspecto de glória. Por isso que Malchut é chamado do aspecto de glória, onde se manifesta a providência de Hashem na sua criação. Enquanto a triplicidade inferior, chamada a linha de Nehi, funciona para conceder a Malchut e assim ao restante da criação. Então, Nehi, a triplicidade inferior, mais próxima de Malchut, vai funcionar como elemento de conexão para trazer o fluxo de bênção de Hashem para Malchut. A triplicidade superior é chamada de filhos, de Abba e Ima, enquanto a triplicidade inferior é chamada de netos. Se os inferiores não forem merecedores, os superiores só terão o suficiente para si mesmos, porém não o suficiente para dar aos outros. O que significa isso? Vamos ver. Isso significa o seguinte: Chabad é o conceito de pai e mãe, certo? A segunda linha, a primeira linha tríplice, de Zeanpin, que são essas pintadas de verde, a primeira tríplice, chamada pelo acrônimo de Hagat, é o conselho de filhos. E a segunda tríplice, que é Nehi, que é o acrônimo de Netzach, Hod e Esod, é o conceito de netos. Isso quer dizer que, se os filhos não forem meritórios,
Então, os pais terão só para si. Se os filhos forem meritórios e os netos não, então os filhos terão só para si e não para os netos. E o contrário também é verdade. Se os pais têm os seus filhos meritórios, eles terão para si e para seus filhos. Se os filhos têm seus netos meritórios, então os filhos terão para si e terão para os netos. E a manifestação disso ocorre aonde? No aspecto da glória, que é Malchut, a realeza, que está ligado ao nosso mundo da Asiá. E esse conceito também vale para gerações, porque tem pessoas que vieram em gerações que não foram compreendidos pelos seus contemporâneos e deveriam ser amados e queridos e foram rechaçados. Por quê? Porque a geração não era meritória. Então, muitos aspectos da Torá que poderiam ser revelados acabaram por não ter esse nível de revelação. Então, é por isso entendemos que existe sim esse conceito. Por exemplo, também existe esse conceito de que se alguém não toma cuidado com sua linha de Nerri, que é a linha dos netos, chamada de netos, sendo imoral com o seu órgão, que é Yesod, ou a mulher com o seu órgão, que é Malchut, então eles não vão serem receptores adequados e, sendo eles netos, eles não terão a abundância de seus pais, que por sua vez são filhos de quem de Abba e Ima, do Chabad, que é as mentalidades. A triplicidade superior é chamada filhos de Abba e Ima, Rochma e Binah. Enquanto a triplicidade inferior, que é o aspecto de Nerri, Netzach, Rod e Esod, é chamada de netos. Se os inferiores, os netos, não forem merecedores, os superiores, que são os filhos de Binah e Rochma, que é a linha de Hagat, Hagat é saber Hesed, Gevurah e Tiferet, só terão o suficiente para si mesmos. Isso não é egoísmo. É porque não se pode colocar algo no recipiente rachado, quebrado. Esse é o conceito de pão da vergonha. Porque eles irão comer o pão da vergonha. Então, que eles trabalhem, façam techuvá, né, e sejam uma geração meritória para que aqueles que são enviados por Hashem possam trazer as novidades e tudo isso na questão do mérito daquela geração. Porém, não o suficiente para dar aos outros. Então fica nessa questão de não poder dar, porque não há mérito. Então eu concluo aqui esse estudo e desejo que todos possam compreendê-lo e que possam continuar estudando para que possamos aprender mais um pouco sobre o misticismo judaico e que Hashem nos ajude a sermos pessoas melhores do que o dia que passou e assim sucessivamente, e que sejamos recipientes adequados, apropriados para sua santidade, para sua luz. Amém, ve amém, Selah.